Irão declara que o Estreito de Hormuz está completamente aberto durante o período de cessar-fogo de 10 dias negociado entre Israel e o Líbano. Cessar-fogo de 10 dias entre Israel e o Líbano entra em vigor. Donald Trump diz que Hezbollah vai respeitar os termos da trégua. A Europa pode ficar sem combustível para aviões dentro de 6 semanas. Aviso é da Agência Internacional de Energia. Administrador do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento avisa que efeitos da guerra no Irão podem gerar novos conflitos. O ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Abbas Araghchi, declarou que o Estreito de Hormuz está completamente aberto à navegação durante o período de cessar-fogo de 10 dias negociado entre Israel e o Líbano. Este anúncio surge no momento em que uma coligação composta maioritariamente por países da NATO está a realizar conversações em Paris para preparar um plano de retomada da navegação numa rota petrolífera que é fundamental e está bloqueada pela guerra entre os Estados Unidos da América e Israel contra o Irão. O presidente francês Emmanuel Macron está a presidir a reunião híbrida que conta também com a presença do primeiro-ministro britânico Keir Starmer e do chanceler alemão Friedrich Merz. A missão deverá incluir navios militares, operações de remoção de minas e capacidades de radar. Os líderes da missão afirmam que esta será estritamente defensiva. A coligação foi pressionada a criar um plano após o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, ter lançado um ultimato aos aliados da NATO. O encerramento da via navegável poderá provocar ainda mais dificuldades económicas se falharem os esforços para garantir um cessar-fogo duradouro. Donald Trump anunciou na quinta-feira um cessar-fogo de 10 dias entre Israel e o Líbano, que já entrou em vigor para proporcionar uma trégua temporária após semanas de ataques israelitas contínuos. O Hezbollah, apoiado pelo Irão, não faz parte do acordo, mas o presidente dos Estados Unidos garantiu que o grupo irá respeitar os termos do entendimento. I think they will. I think it's going to be it's very exciting because it's 48 years. We're going to be meeting with Bibi Netanyahu, as you know, and the president of Lebanon. And I had a great talk with both of them today. They're going to be having a ceasefire, and that'll include Hezbollah. A notícia foi bem recebida no Líbano, onde foi disparado material pirotécnico em sinal de celebração. A comunidade internacional também saudou a trégua. We welcome steps that would end hostilities and suffering on both sides of the blue line. The United Nations, through our political and peacekeeping missions, remains ready to support these efforts and continues to urge the full implementation of Security Council Resolution 1701. And that full implementation is towards a permanent ceasefire and a long-term solution to the conflict. Benjamin Netanyahu saudou a oportunidade de paz com o Líbano, mas salientou que as tropas israelitas não irão retirar-se da chamada zona de segurança ocupada. זה רצועת ביטחון שמתחילה בים וממשיכה עד הר דוב ומבואות החרמון עד גבול סוריה. רצועת ביטחון של 10 קילומטר עובי שהיא הרבה יותר חזקה, הרבה יותר עצימה, הרבה יותר רצופה והרבה יותר מוצקה ממה שהיה לנו קודם לכן. שם אנחנו נמצאים, אנחנו לא יוצאים. Israel afirma que também se reserva ao direito de atacar para responder a qualquer ameaça, mesmo que de forma preventiva. Números do Ministério da Saúde libanês indicam que os ataques israelitas mataram pelo menos 1.200 pessoas e fizeram milhares de feridos. Cerca de 1,2 milhões foram deslocados. O primeiro-ministro de Espanha, Pedro Sánchez, e o presidente do Brasil, Lula da Silva, realizaram em Barcelona a primeira cimeira bilateral entre os dois países. O encontro reuniu delegações de alto nível e culminou na assinatura de mais de uma dezena de acordos. Destacam-se os compromissos nas áreas dos minerais críticos, economia social, cultura, tecnologia, igualdade de género e combate à violência contra as mulheres. Sánchez salientou que ambos os países estão empenhados na cooperação, na abertura e confiança mútua. Acrescentou que Espanha e Brasil partilham uma visão baseada na defesa da democracia e no respeito pelo direito internacional e pela paz. Lula da Silva subscreveu a mensagem de não à guerra e alertou para o aumento da tensão geopolítica a nível global.
Os dois líderes concordaram em aprofundar as relações entre a Europa e a América Latina. Na próxima terça-feira, Lula estará em Portugal, onde manterá reuniões com o primeiro-ministro Luís Montenegro e o presidente da República, António José Seguro. Da agenda fará parte a nova lei da nacionalidade portuguesa, considerada um assunto delicado e de interesse pelo presidente brasileiro. É mais uma consequência da guerra israelo-americana contra o Irão. O bloqueio no abastecimento de petróleo poderá começar a ter forte impacto na Europa. Isto numa altura em que o velho continente entra na temporada alta de viagens. O diretor executivo da Agência Internacional de Energia avisa que a Europa só tem 6 semanas de combustível para aviões e que poderá haver cancelamentos a partir de maio. Na semana passada, a associação que representa os aeroportos europeus escreveu à Comissão Europeia a informar que o combustível para aviões poderia começar a escassear em maio se o Estreito de Hormuz continuasse encerrado. Na Europa, a situação varia de país para país. A Áustria, Bulgária e Polónia têm reservas confortáveis. Com o Reino Unido, a Islândia e os Países Baixos acontece o oposto. França está numa posição intermédia. O impacto não será o mesmo para todos os aeroportos e companhias aéreas. A Airlines for Europe, associação comercial que inclui a Air France, KLM, a Lufthansa e a Ryanair, tem pedido à União Europeia que dê informações em tempo real sobre os estoques de combustível de aviação nos aeroportos. Mesmo que o conflito no Médio Oriente terminasse hoje, os seus efeitos em cadeia podem criar condições para novos conflitos, afirmou Alexander De Croo, administrador do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, ao programa Europe Today da Euronews. Um relatório da ONU alerta que o conflito no Médio Oriente pode empurrar mais de 30 milhões para a pobreza global. Sub-Saharan Africa is severely impacted by what is going on in the region. Small island states, for example, in the Pacific, you start to have a few islands that just don't have enough fuel anymore. So the impact of the war and the blockade that is linked to it has a deep impact, and it shows that war is development in reverse. It takes decades to lift people out of poverty. It takes 6 weeks of war to push them back into poverty. De Croo, ex-primeiro-ministro belga, explicou que as instituições financeiras internacionais deveriam conceder ajudas financeiras específicas e limitadas no tempo às pessoas afetadas, ou proporcionar-lhes acesso gratuito a combustível e gás de cozinha. Milhares de pessoas saíram sexta-feira à rua em Lisboa numa manifestação convocada pela CGTP contra o novo pacote laboral. O protesto começou no Saldanha e juntou trabalhadores de várias gerações, entre jovens reformados e pessoas com salários mínimos, que dizem ser os mais afetados pelas medidas. Ao longo do percurso ouviram-se palavras de ordem como a baixa ao pacote laboral e críticas ao que consideraram ser uma perda de direitos. No final da marcha, o secretário-geral da CGTP, Tiago Oliveira, acusou o governo de estar distante da realidade dos trabalhadores. Ao mesmo tempo, a ministra do Trabalho reunia-se com o GT e confederações patronais, onde para já não houve acordo. A manifestação terminou junto à Assembleia da República ao final do dia. Na segunda etapa da sua digressão à África, o Papa Leão XIV disse que o mundo está a ser devastado por um pequeno grupo de líderes autoritários envolvidos em guerras e exploração. Os comentários do líder da Igreja Católica foram feitos durante a visita à cidade de Mabenda, nos Camarões. Jesus told us, "Blessed are the peacemakers, but woe to those who manipulate religion in the very name of God for their own military, economic or political gain." A mensagem do Papa surge na sequência do discurso proferido na quarta-feira, quando chegou ao país, tendo instado o governo dos Camarões a erradicar a corrupção. O presidente do país permaneceu passivamente sentado, enquanto Leão XIV fazia o seu discurso em francês no Palácio Presidencial em Yaoundé. Pour que la paix et la justice s'affirment, il faut en effet briser les chaînes de la corruption qui défigurent l'autorité en la vidant de sa crédibilité. Il faut libérer les cœurs de cette soif
de GAN, qui est une idolâtrie. Le véritable GAN, c'est le développement humain intégral, c'est-à-dire la croissance équilibrée de tous les aspects qui font de la vie sur cette terre une bénédiction. Dado que Leão XIV foi o primeiro Papa a visitar os Camarões desde 2009, a população recebeu-o com grande entusiasmo. Muitas pessoas ficaram ao longo da estrada entre o aeroporto e a capital, a dançar e a acenar com folhas de palmeira enquanto o Papa passava. O continente africano acolhe 1/5 da população católica mundial, cerca de 288 milhões de pessoas. Os imigrantes em Espanha esperam horas numa fila para reunir todos os documentos necessários para o processo de imigração acelerado. Apesar da espera e dos problemas técnicos, os imigrantes mantêm-se otimistas. Va a ser muy bueno para todos, beneficioso para el trabajo supuestamente, ¿no? Para que nos den un trabajo con todos los beneficios, ya que estamos así trabajando, ¿no? De negro, ¿no? Abre puertas para un mejor futuro, una mejor estabilidad, para tantas cosas. O governo espanhol finalizou uma medida de amnistia para imigrantes que vivem e trabalham sem autorização no país e que permite que solicitem um estatuto legal. A medida foi anunciada no início deste ano e estima-se que estejam elegíveis 500.000 pessoas. Poderão candidatar-se os requerentes que tenham chegado à Espanha antes de 1 de janeiro e que provem que residem no país há pelo menos 5 meses. As candidaturas abrem a 20 de abril.